A arte é um canal de representar o subjetivo, um lugar para você se expressar, um lugar para você criar, um lugar para você representar, um lugar para você protestar. É muito comum a gente olhar em obras de arte registros históricos de grandes momentos da humanidade, coroações de reis, conquistas, batalhas, cenas heróicas, guerra. Mas os dois trabalhos que eu vou mostrar aqui hoje mostram um outro lado desses momentos históricos, dessas cenas de batalha, dessas cenas de guerra. Eles mostram a dor, o lado sujo, a morte que acomete quem está no meio desses conflitos. E que nada de heróico há nisso. O primeiro quadro que eu trouxe é o 3 de maio de 1808, de Francisco de Goya. Esse quadro ele foi pintado em 1814 e ele fala sobre as invasões napoleônicas à Espanha. Nesse quadro a gente tem uma composição que vai mostrar dois grupos principais de pessoas. Os mártires, os habitantes de Madrid, e do outro lado os assassinos, essas tropas napoleônicas. E o Goya, ele deixa isso muito evidente e claro pra gente na composição. Enquanto ele pinta as tropas napoleônicas com cores tristes, frias, cinzas, metalizadas, ele não mostra o rosto dessas figuras, ele deixa elas mecanizadas, elas são quase que máquinas feitas para matar, elas simplesmente se dispõem como soldadinhos de chumbo ali no quadro, enquanto os habitantes de Madrid, eles são colocados como pessoas realmente, você vê toda a dor, você vê todo o sentimento, você vê toda a expressão dessas pessoas, você consegue olhar no rosto deles e ver o pavor, o espanto. A história nos conta que Madrid ela foi invadida pelas tropas napoleônicas e que os homens da cidade eles meio que se juntaram para tentar proteger a cidade, mas eram homens tipo um frei, um padeiro, pessoas comuns, sabe, que pegaram um pedaço de pau ou enxada e o que tinham para tentar se defender das tropas napoleônicas que eram extremamente bem armadas. Então o que você teve não foi uma batalha, o que você teve foi um massacre. E o Goya ele nos deixa claro isso, quando ele coloca já algumas dessas pessoas mortas em primeiro plano, iluminadas por uma única lanterna. Ao fundo a gente vê a cidade em penumbra, e no ponto mais iluminado do quadro a gente consegue olhar uma pessoa de joelhos que estende os braços, que abre os braços. Você vê a dor e a agonia no rosto daquela pessoa, e o Goya coloca ela de braços abertos exatamente para lembrar a figura de Cristo, porque aquelas pessoas ali são como se fossem mártires, elas estão morrendo por uma causa, tal como na história bíblica você tem a crucificação de Cristo. Para Goya deixar ainda mais claro pra gente essa ideia, ele vai e faz as chagas de Cristo na mão desse aldeão, na mão dessa pessoa. É um quadro que fala de mártires, é um quadro que fala desse lado ruim da guerra, ela fala sobre os perdedores. Esse aldeão ali no centro, nesse ponto iluminado, ele é um anti-herói, mas não é um anti-herói porque ele é um herói que tem jeitos estranhos de ser um herói que nem a gente está acostumado no cinema hoje em dia. Ele é um anti-herói porque ele representa essas pessoas que mesmo sabendo que talvez não fossem heróis, que não pudessem vencer, foram lá e tentaram, enfrentaram esses nêmesis mecânicos que estavam invadindo sua cidade. O outro quadro que eu trouxe aqui pra gente debater é a execução do Imperador Maximiliano, que foi pintado pelo Edouard Manet ali por volta de 1868, 1869. O Manet ele começou a pintar esse quadro logo após receber a notícia da execução do Imperador Maximiliano, que estava governando o México, cumprindo ordens do Imperador francês Napoleão III. Tinha toda uma treta ali acontecendo porque o México estava inadimplente em algumas dívidas e a Europa resolveu meio que dar uma lição no México colocando o imperador lá. Manet era republicano, então obviamente ele não concordava com essa intervenção imperial no México, ele achava que aquilo tudo era muito absurdo. Quando ele recebeu aquela mensagem que o imperador Maximiliano foi deixado no México para morrer, para servir como se fosse um alimento para essa revolução, como se ele fosse um elemento ali que pudesse saciar a sede de vingança dos mexicanos, ele ficou muito desorientado. Ele fez as primeiras versões desse quadro inspirado no Goya, no massacre de 3 de maio de 1808. Só que conforme ele foi se informando, estudando mais sobre a execução do Maximiliano e do papel do Estado na morte dele e de todas as problemáticas que o Estado causou para levar esse massacre no México, ele mudou completamente o tom do quadro, que antes era extremamente expressivo, para um quadro que era extremamente seco. Ele
Ele tirou os executores mexicanos de dentro do quadro e colocou, na verdade, soldados franceses matando Maximiliano. Porque para Manet, quem havia disparado esse gatilho, quem havia levado morte ao México, quem havia matado o próprio Maximiliano, era o próprio Napoleão III. Era o próprio Estado francês quando ele resolveu criar toda essa situação dentro do México. Tanto que a crítica de Manet fica tão evidente dentro do quadro que ele representa o próprio Napoleão III ali. Ele faz uma figura, um soldado com o rosto de Napoleão III. Maximiliano, ele representa com um chapéu mexicano, de uma foto que o Maximiliano havia tirado no próprio México. E entre executores e Maximiliano, você tem ali o próprio povo mexicano, que observa aquilo como simplesmente um espectador. Porque, na verdade, as pessoas do México, elas estavam no meio de um conflito de interesses, que só visava poder, que só visava dominação. E Manet, como um republicano, questionava tudo isso. Esses dois quadros, eles me remetem a uma questão muito forte, porque fuzilamentos, assassinatos, não é uma coisa só do passado, não é só uma coisa de guerra, de revolução. Ela acontece principalmente quando eu penso na sociedade brasileira atual. A gente não pode simplesmente aceitar essas situações, a gente tem que reclamar. A gente tem que exigir. Seja a pessoa morta pelo exército, seja a pessoa morta pela polícia, seja a pessoa morta sei lá por quem. Não é dever do Estado matar ninguém. O dever do Estado é manter a gente vivo e bem. Um grande beijo pra vocês e tchau, tchau.